Olá pessoal, mais um vídeo da série Gestão Financeira para Pequenas e Médias Empresas, com foco na precificação e nos controles financeiros. Eu me chamo Adriano Ramos, sou consultor e mentor financeiro para pequenas e médias empresas, sócio proprietário da Ciclos Consultoria Empresarial de João Pessoa. Outras informações sobre a minha formação e atuação profissional no rodapé desta tela. Então eu peço que você que está me assistindo, sempre que julgar necessário, faça pequenas pausas para conhecer melhor os assuntos que eu estou lhe apresentando. Esses são os temas da série, são 10 assuntos, um para cada vídeo, dos quais eu já gravei 2 sobre precificação, os 2 primeiros, dei um pequeno salto aqui para margem de contribuição. Este vídeo eu trato sobre o ponto de equilíbrio, e em seguida eu darei sequência aos demais. E essas são as nossas perguntas norteadoras, que eu procuro responder durante os vídeos. Então reflita sobre cada uma delas. Especificamente neste vídeo, eu vou dar condições para que você consiga respostas para esta pergunta. Você sabe quanto a sua empresa tem que vender apenas para pagar as contas? Essa ilustração, ela nos proporciona uma sensação de bem-estar, de paz, de harmonia, de felicidade, coisas que o ponto de equilíbrio também pode nos proporcionar. Mas o que seria então o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio, ele é um importante indicador financeiro, e eu, como consultor de planos de negócio, por exemplo, sempre recorro a ele quando vou estipular receitas e despesas de um novo negócio. O ponto de equilíbrio também me orienta sobre se eu devo aumentar ou baixar o preço de um produto. Então ele pode ser utilizado de diversas formas. Meu ponto de vista é que ele é o segundo principal indicador financeiro. Fica atrás apenas da margem de contribuição. Então é importante que a gente conheça sobre ele. Você sabe o mínimo que a sua empresa tem que vender por mês ou por ano para não ter nem lucro nem prejuízo? Ou seja, trabalhar empatado no 0 a 0. É isso que o ponto de equilíbrio trata, nos apresenta. O ponto de equilíbrio ele acontece quando o faturamento se iguala aos custos e às despesas. Ou seja, está ali, empatado no 0 a 0. E como é que ele é calculado? E para que serve o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio ele pode ser calculado de duas formas. Uma em reais e outra em quantidade. Em reais, a gente pega as despesas fixas do negócio, da empresa, então é importante que você conheça sobre as suas despesas fixas, e divide pelo percentual da margem de contribuição. Então, se você tem dúvidas sobre o que é margem de contribuição, qual a sua importância, como é calculado, assiste o vídeo anterior. E também a gente pode encontrar a quantidade de produto que precisamos comercializar, a quantidade mínima. Para isso a gente pega a despesa fixa em reais e dividimos pela margem de contribuição também em reais. Mas aqui tem uma pequena limitação. Essa fórmula de calcular a quantidade, o ponto de equilíbrio em quantidade, ela é indicada para negócios que comercializam ou produzam um único produto ou único serviço, ou no máximo 10. Essa planilha ela nos apresenta como é que é calculado, como é que a gente enxerga o ponto de equilíbrio na prática. Então, aqui é um exemplo fictício de uma loja de confecções, uma loja de roupas, com faturamento mensal de R$ 50.000 e despesas variáveis de R$ 7.095, que são os impostos, a taxa de cartão, boleto, comissão e outras despesas variáveis, menos os custos fixos, menos os custos variáveis de 30.000. Os custos variáveis são o custo da mercadoria que foi comercializada ou do produto que foi produzido, dá igual à margem de contribuição. Então a margem de contribuição, conforme a gente viu no vídeo anterior, é o valor que de fato pertence à empresa. Não é esses 50.000 que pertence à empresa, e sim cerca de 1/4 desse valor. Então, você que tem uma empresa de comércio, possivelmente
esse também deve ser o valor aproximado da margem de contribuição dos produtos que você comercializa, né? Então cerca aí de um quarto. Então é com esse valor que a gente deve pagar as despesas fixas, no caso aqui R$ 10.000, e ter lucro. Nesse caso, como a margem de contribuição foi superior à despesa fixa, perdão, então sobrou um lucro aqui, lucro líquido de R$ 2.900. Aí fica aquela pergunta: e qual era o mínimo que essa empresa deveria vender para nem ter lucro e nem ter prejuízo? Trabalhar empatado. R$ 38.744. Então, quando ela atingir esse nível de faturamento, as receitas e as despesas estarão ali empatadas. E aqui está a comprovação: 38.000 menos 5.497 de despesa variável, menos 23.246 de custo variável, é igual a margem de contribuição, que foi exatamente igual às despesas fixas, não sobrando absolutamente nada para gerar lucro. E caso essa empresa quisesse ter um lucro líquido de R$ 10.000, quanto é que ela deveria vender? Se ela quisesse um lucro de 10 mil ao invés de 2.900, ela deveria vender, deveria comercializar, faturar neste mês em particular R$ 77.489. Então o ponto de equilíbrio, ele é o limite entre lucro e prejuízo de uma empresa. Acima do ponto de equilíbrio, a empresa está trabalhando com lucro. Abaixo do ponto de equilíbrio, ela está operando em prejuízo. Isso é muito perigoso. Então ela deve ficar atenta a este indicador, ao ponto de equilíbrio. Ela precisa conhecer esse número. Mas é só para isso que o ponto de equilíbrio serve? Somente para apontar se a empresa está trabalhando com lucro ou prejuízo? Vai muito além. O ponto de equilíbrio serve para outras coisas. Por exemplo, quanto a empresa tem que vender a mais apenas para pagar uma decisão financeira de aumento de prolabore do proprietário. Supomos que o proprietário ele não esteja feliz lá com os seus R$ 3.000 de retirada, de remuneração, e queira um acréscimo aí de R$ 1.000. Ou por outro lado, ele precisa contratar um colaborador que lhe custará R$ 1.000. Ou ainda precise fazer um financiamento, um empréstimo, cuja prestação será de R$ 1.000. Ou alugar um novo ponto, ele quer mudar de ponto para uma localização mais favorável, onde ele vai ter um acréscimo de vendas ali no mês, né? Vai lhe proporcionar um aumento nas vendas, e esse novo aluguel ele vai lhe custar R$ 1.000. Então, qual seria o mínimo que a empresa deveria vender a mais apenas para honrar com esse compromisso? Ou mesmo para mudar de regime tributário? Então, o ponto de equilíbrio serve para isso também. Então, aqui a gente vê a simulação de quanto a empresa deveria vender a mais apenas para suportar esse aumento de prolabore de R$ 1.000. Aqui. Então, na situação anterior, o ponto de equilíbrio é de 38.744. Com esse aumento de prolabore de R$ 1.000, o novo ponto de equilíbrio é de R$ 42.619. Aqui é a comprovação, onde a gente percebe que houve um aumento da despesa fixa de R$ 10.000 para R$ 11.000, e o impacto no faturamento, né, com essa decisão, é de quase R$ 4.000. Ou seja, você que tem uma empresa comercial, para cada R$ 1.000 que você tenha de despesa adicional, no nosso exemplo aqui, um aumento de remuneração do proprietário, você precisa vender cerca de 4 vezes mais apenas para que essa despesa caiba no orçamento da empresa. Algumas considerações sobre o ponto de equilíbrio. Então a sua empresa precisa conhecer esse indicador e operar acima dele, de preferência sempre. Descobrir quando a empresa atinge o seu ponto de equilíbrio faz uma enorme diferença. Por quê? Porque se você atinge o ponto de equilíbrio no dia 15, dia 20, dia 25,
Até lá você tem que ter muito cuidado com os descontos que você concede ao seu cliente, quais negociações que você faz com o seu fornecedor, quais suas retiradas. Então, a partir do momento que você atinge o ponto de equilíbrio, você pode ser mais flexível em relação a essas questões. Antes de tomar qualquer decisão financeira, por exemplo, aumento do seu prolabore, que é a sua remuneração enquanto empreendedor, contratar alguém, assumir um financiamento, alugar um novo ponto, etc. Veja o impacto disso no ponto de equilíbrio, ou seja, quanto é que você precisa vender a mais para que essa decisão caiba no orçamento da empresa. E por fim, se a sua empresa opera há muito tempo no ponto de equilíbrio ou abaixo dele, reconsidere as suas políticas de preço, possivelmente elas estão equivocadas. O seu mix de produto, possivelmente no seu mix de produto algum está consumindo a margem de outro. O seu público-alvo, é possível que você esteja direcionado, seu negócio esteja direcionado para o público-alvo errado, ou mesmo a localização e quem sabe até a mudança de atividade. Então, se você está aí há 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos trabalhando empatado, considere a possibilidade de mudar de ramo. Então, esse é um aspecto negativo do ponto de equilíbrio. Não é bom você operar, sua empresa operar muito tempo no 0 a 0 ou perdendo. No mais, o meu muito obrigado. Peço que, se você gostou desse vídeo, dê aquela curtida e compartilhe com a sua rede de contatos. Até o próximo vídeo.